Hello. Hi, Mike. Can you hear us? Flowers where you are. There you are. Okay. Hello. I don't know if you can see us, but can you hear us? We're not hearing it. Can you hear us? I wonder how the mic's going to be being this far back. Hi guys, can you hear us? Now we can. Can you hear us well? Yes. We can hear you well. Let's have Marilyn say something. Can you hear me? Michael speaks a lot louder than I do. I can hear you as A well. gente está perguntando para eles se eles conseguem nos ouvir. E é só acertar esse momento aqui agora, a gente já. We're ready to go whenever you're ready. Ok, Mike, We're delighted to be with you. estamos you. muito felizes de estar com vocês. It's exciting for us to be able to use technology to be able to impart life all over the world and especially in Brazil. É muito legal para a gente poder, através da tecnologia, nos comunicar com vocês agora e com todas as partes do mundo. I hope before we finish that you turn the camera around so we can see the people there too. Espero que antes de terminar a gente consiga virar a câmera para vocês, então eu possa ver vocês, todo mundo. Yes, we'll do it. Good, thank you. Yes. Praise the Lord. We can Marilyn and I maybe are start. very different people. I think Gustavo. There they are. Hey. Glory Can to you, God. okay, Hallelujah. great. Nice. Não, Thank you. Good to see everybody. é muito bom ver vocês todos. And we're coming to Brazil at the national convention in a little less than a month. And we're Well, yeah, about 3 weeks. okay, 3 weeks. I have to be very accurate when No, I was saying thinking it was less. And I thought it Nós is. estaremos no Brasil, então, na convenção nacional. Ele falou 1 mês, ela disse exatamente 3 meses. E aí ele falou, com a Mary aqui eu tenho que ser exatamente 3 semanas. It wasn't. I was trying to get you to do Oh, that's okay. We love you guys. something. Nós We're amamos looking forward to vocês. coming to Brazil. Estamos vindo ao We're Brasil. looking at this opportunity to set the stage for when we're sharing next month. A gente vai preparar, então, hoje, vamos falar, para preparar o momento, então, quando a gente estiver aqui, daqui a 3 semanas. And now you've had a whole year of conferences about We Are One. Esse ano toda a conferência é sobre sermos um. So I really believe that all of the 2=1 couples in Brazil know what it means to be one now. Eu acredito que agora todos os casais do Brasil entendem o que significa ser um. Because unless we understand the oneness of the body of Christ, we can't accomplish what he wants us to do. Porque se a gente não entender o que significa a unidade do corpo de Cristo, a gente não entende o que a gente tem que fazer. And remember when Paul was talking and he said, some of you say you're of Paul and some of Apollos. Você lembra quando Paulo estava falando e ele dizia, uns são de Paulo, outros são de Pedro? And he said, is Christ divided? E ele perguntou, Cristo está dividido? The body of Christ needs to understand we are one worldwide. O corpo de Cristo precisa entender que nós somos um no mundo inteiro. I think the biggest thing that the enemy ever came up with was denominations. Eu acho que a coisa mais inteligente que o inimigo criou foi denominações. Because it divides the body of Christ from each other. Porque dividiu o corpo de Cristo uns dos outros. And so our prayer is that through the 2=1 groups we can overcome that division. A nossa prioridade, o nosso foco é que através do grupo 2 igual a 1, essa divisão. So that we understand the oneness of the body of Christ. E a gente entenda a unidade do corpo de Cristo. For those of you who have never met us before, I want to describe the differences between Marilyn and I. Para vocês, então, para aqueles que nunca conheceram, nos conheceram,
eu vou falar um pouco da diferença entre eu e a Mary. I'm very much a big picture guy. I do a lot of dreaming and imagining what could be possible. Eu sou um cara que imagino, tenho grandes sonhos, faço grandes coisas, tudo é possível. Marilyn's a very detailed person. She likes to work on a project. She keeps, I hope this is an expression in Brazil, her nose to the grindstone. A Mary não, a Mary então ela é bem focada, ela mantém o foco ali no que ela quer fazer e ela vai ser bem objetiva quando é que ela fazer algo. The contributions in a conference like this is Marilyn is very much a teacher. She likes to methodically go through and communicate what the Word of God is saying to us and to you. Então o que a Mary vai fazer hoje à noite, ela vai trabalhar então como uma professora, que ela vai nos ensinar essa noite, e tanto nós quanto eles lá. I'm a different kind of guy. Eu sou um cara completamente diferente. I'm a salesman. I'm an evangelist. I Eu- repeat myself again and again so that you can really get it in your heart. Eu sou diferente, eu sou um vendedor. Eu vou te convencer, vou falar, vou repetir, vou em todo lugar, vou repetir de novo, até que vocês entendam no coração. Marilyn gives you 10 points, and you need to listen very carefully to her. A Mary vai te dar 10 pontos. Você precisa prestar bem atenção. I think she trusts your ability to be able to listen and hear much better than I do, because as a salesman, I repeat myself, and I told you what I'm going to tell you. I tell you, and then I tell you what I told you. Então a Mary vai te ensinar dessa maneira. Eu já sou mais um vendedor. Eu vou falar. Se eu olhar no teu rosto e achar que tu não entendeu, vou falar de novo. Talvez eu repetir de novo, mas esse é o meu jeito. I tell you one thing 10 times, and I make sure I drive it home. Eu vou falar a mesma coisa 10 vezes e ter certeza que tu vai levar isso para casa. And as already you can tell, I make it very much more difficult for an interpreter than Marilyn. Como você pode, não sei se vocês perceberam, mas é mais difícil interpretar ele do que ela. I say lots of things in long time, and then the interpreter has to listen to me and then figure out how to put it all together and communicate. Ele vai falar uma sentença bem longa e aí eu vou ter que entender para depois passar para vocês. We're absolutely delighted to be with you. Mas estamos muito, muito felizes de estar com vocês. You know, I think Gustavo and Rosemary are using us to help transition from the theme last year, which was You Are One, to the theme this year, which is talking about the door. Eu acredito que o Gustavo, então, está usando esse momento, está nos usando para fazer essa transição do que nós falamos ano passado sobre o ser um, para esse ano que é a porta. I mean, you even look at the banner behind the translators right now on the stage, and it's talking about You Are One. Se você pode olhar aqui, então, no banner fala sobre ser um. So we're going to help transition from that and guide you to next year's theme that will be kicked off in October at the National Convention. Então a gente vai levar vocês nessa transição do ser um para o próximo tema, então, no próximo ano, em outubro. So we want to talk tonight about the wall. E a gente quer falar com vocês hoje à noite sobre o muro. And our greatest example in Scripture is Nehemiah. E a nossa palavra hoje vai ser Neemias. Nehemiah's hometown was Jerusalem. A terra de Neemias era Jerusalém. And Jerusalem had been attacked and nearly destroyed. E Jerusalém foi atacada e quase destruída. And the wall around Jerusalem was just in rubble. It was just totally broken down. E o muro na volta de Jerusalém estava todo destruído, quase todo destruído. And in Nehemiah
chapter 2, verse 17. Em Neemias, capítulo 2, versos 17, Nehemiah says, "You see the distress that we are in. Neemias diz: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, And how Jerusalem lies in waste and the gates are burned with fire. que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach." Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbio. This is a good picture of the world today. Essa é uma boa imagem do mundo hoje. The wall of protection, the wall of God's will in the earth is being broken down. O muro de proteção, o muro de Deus na nossa volta está sendo quebrado. The world is chipping away at that wall all the time. O mundo está quebrando um pedacinho do muro todo o tempo. So what is that wall? What does it represent? Então, o que é esse muro? O que representa? We really believe that wall is the will of God for us. A gente acredita que o muro é a vontade de Deus para nós, For all the world, actually. para todo mundo. And the world has come against that which is God's will in the area of marriage and family. E o mundo tem vindo e atacado esse muro que é a vontade de Deus para a família. When we look at the wall that is supposed to protect marriage and family, it is broken down. Quando você olha para o muro que deveria proteger a família e o casamento, ele está quebrado. And the thing about rebuilding the wall is it has two parts. E sobre reconstruir o muro tem duas partes. Everyone wants to rebuild the protection, Todo mundo quer reconstruir a proteção. but the other side is that has boundaries. It makes boundaries in lives. Mas o outro lado é que uma vez reconstruído, isso cria limites na vida. So everyone wants the protection, but not the boundaries always. Então todo mundo quer a proteção, mas os limites é mais complicado. We're going to be actually talking about sort of two walls, but it's really, in essence, the same thing. Again, the will of God, like Marilyn said. Nós vamos estar falando sobre dois muros e ver aqui então, vamos estar falando da mesma coisa, mas dois muros, e nós vamos estar falando a respeito disso agora. We're going to be talking about the wall around the city. Vamos falar do muro em volta da cidade, In a sense, the wall of the body of Christ. no sentido do o corpo de Cristo. And then we're going to be talking about the wall around your home. E nós vamos falar a respeito do muro sobre a sua casa. And the critical issue of marriage and family being the rebuilding of the wall. We certainly need to start at the home and end up at the city gates. Então, o ponto crítico é então falar sobre o muro da nossa casa, para depois então falar sobre o muro na nossa cidade. We all know that in the Garden of Eden, self rose up. Todos nós sabemos que no Jardim do Éden, Can you repeat, Mary, please? Yes, self, S-E-L-F, self, rose up in the Garden of Eden. Self se levantou no Jardim do Éden. And self died on the cross. E morreu na cruz. And the important thing in rebuilding the wall is we must recognize that self is dead. E sobre que reconstruir o muro, a gente precisa reconstruir que o nosso... Ok, I got it. Thanks. E sobre reconstruir o muro, o importante é saber que o seu próprio eu morreu na cruz. It's interesting that that's the biggest problem in marriage is self. O maior problema no casamento é o seu próprio eu. It's the biggest problem in the world, in business, in churches, wherever there's a problem, self is at work. Nos negócios, na igreja, em vários lugares, na comunhão das pessoas, o próprio eu normalmente é o problema. We're seeing in the world today
self is being raised up. Nós vemos no mundo hoje essa tendência do eu mesmo ser elevado. In America, we talk a lot about political correctness. Na América, a gente fala bastante sobre o politicamente correto. We talk about discrimination against people being selfish. That's what often happens. A gente fala sobre discriminação contra pessoas serem egoístas. The word in the world is anybody and everybody gets to do what they want. No mundo hoje tem esse dizer que qualquer pessoa, todo mundo deve fazer o que eles querem. We're hearing again and again that you can't go against the opinion or the actions of other people because they're allowed to do anything they want to do and say anything they want to say. A gente é proibido de criticar qualquer um que queira dizer o que quiser para quem quiser. Então o mundo hoje fica nos dizendo e dizendo e dizendo que a gente não pode criticar quem está dizendo o que quiser para quem quiser. In other words, the world is basically saying you can do and say anything you want and you can't be contradicted. Então, o que isso significa é que você pode dizer o que você quiser, para quem você quiser, e você não pode ser contrariado. So the world, which is the realm of the enemy, então, o mundo, que é a habitação do inimigo, basically is lifting up self. Basicamente, então o mundo está levantando o eu mesmo, o meu ego. And how dare we in the body of Christ, or as individual Christians, go against their right to do and say anything they want? Então, o que o inimigo está fazendo aqui é o seguinte: o mundo então está tendo essa informação que eu posso falar o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, para quem eu quiser, e seja a igreja ou seja o indivíduo, fica proibido de fazer qualquer tipo de crítica sobre quem disser o que quiser dizer. That erodes at the protection that we have against the world as, as a wall. It erodes the wall. It tears down the wall. There are no walls. Então, o que isso faz? Quebra o muro, vai quebrando os muros, vai nos desarmando para lutar então contra o inimigo, porque isso aí vai enfraquecendo os muros. I'll interject. Okay. We want to talk for a minute about Jesus Nós queremos falar um minutinho sobre Jesus and who he is. e quem ele é. When John the Baptist first saw Jesus walking toward him, Quando João Batista a primeira vez viu Jesus caminhando em direção a ele, he said, "Behold the Lamb of God." ele falou o Cordeiro de Deus. In the church, we know the Lamb of God very well. E a igreja conhece o Cordeiro de Deus muito bem. He is the sacrificial lamb. Ele é o sacrifício. We know he is love and he is compassion. Nós sabemos que ele é amor e compaixão. He died for us. Ele morreu por nós. He forgives us. Ele nos perdoa. We know the lamb very well. Nós conhecemos o Cordeiro muito bem. And many times we take advantage of the lamb. E muitas vezes a gente toma vantagem do Cordeiro. There's a program here in the United States. I hope it's not in Brazil. Tem um programa aqui nos Estados Unidos, eu espero que não esteja no Brasil. It's called The Bachelorette. It's called The Bachelorette, é tipo uma despedida de solteiro. And recently there was a Christian girl who was on it. E recentemente teve uma irmã cristã nesse programa. And she shared publicly that she had had sex with one or two of the men on the program. E ela dividiu com todo mundo que ela não teve, que ela teve relações sexuais com um ou dois homens desse programa.
And she said, I know Jesus loves me, E ela disse: eu sei que Jesus me ama and he forgives me. e Ele me perdoa. And she had no problem at all with sinning, E ela não teve nenhum problema com esse pecado, because she was taking advantage of the lamb. porque ela estava tirando vantagem do cordeiro. We know Jesus loves us and he forgives us. Nós sabemos que Jesus nos ama e nos perdoa. And many times we make decisions based on, well, maybe God doesn't really want this, but he'll forgive me. E muitas vezes nós tomamos algumas decisões pensando assim: bem, talvez Ele não vai gostar disso, mas Ele vai me perdoar. Now there's another aspect of Jesus. Mas tem um outro aspecto sobre Jesus. He's the lion. Ele é o leão. And in Revelations it says, Em Apocalipse diz... 5:5. Sorry, can you repeat the last one? Revelation 5:5. É Apocalipse 5:5. It says, one of the elders said to me, do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah. He has prevailed, and he can open the scroll and loose the 7 seals. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. So there are 2 aspects of Jesus. Então nós temos 2 aspectos de Jesus. The compassionate, loving, forgiving lamb. Nós temos o Jesus que nos perdoa, que tem compaixão, que é o cordeiro. And the powerful, authoritative lion. E nós temos o poderoso, cheio de autoridade, o leão. Jesus is the king of the kingdom. Jesus é o rei de todos os reinos. And we see in Scripture that when the king sent out a decree into the land, E nós vemos na Bíblia, quando o rei coloca um decreto. it was a decree that everyone was to obey. e quando o rei coloca um decreto, todo mundo tem que obedecer. And everyone there was a subject of the king. E todo mundo lá está sujeito ao rei. And if they went anywhere in the king's name, they represented the king. E se eles forem em algum lugar no nome do rei, eles representam esse rei. And that's who we are in the kingdom. Isso é o que nós somos no reino. When we go to work or into our neighborhoods or anywhere where we go in the name of the king, we represent the king. Como nós vamos na nossa vizinhança, no trabalho, em qualquer lugar que nós vamos, no nome do rei, nós representamos o rei. And as I watched that young girl talking that day, E quando eu estava assistindo aquela menina no programa falar sobre isso, I thought she doesn't know the lion. eu pensei comigo, ela não conhece o leão. She doesn't know that she represents the king with her actions and her words. Ela não entendeu que ela representa o rei com as suas palavras e com as suas atitudes. And if we are going to rebuild the wall and make it strong, E nós queremos reconstruir o muro e fazer esse muro forte. we must know the lion as well as we know the lamb. E para isso a gente precisa conhecer o leão assim como a gente conhece o cordeiro. You know, in order to know the will of God, we need to know the Word of God. Can you repeat, Mike, please? Para conhecer a vontade. We know that in order to know the will of God, we have to know the Word of God. Para nós conhecermos a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. And the Word of God really does put boundaries. E a palavra de Deus realmente coloca limites. It basically says you can do this or you can't do that in order to live a righteous life. Em ordem de viver uma vida reta, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A palavra de Deus é muito clara naquilo que nós podemos e não podemos fazer. I won't say anything about, because I don't know, the church at large in Brazil. Eu não vou dizer nada porque eu não conheço a igreja. Eu não posso dizer muito sobre a igreja do Brasil, porque eu não conheço toda a igreja no Brasil. But I can certainly describe the body of Christ and the church in America. Mas eu consigo descrever muito bem o corpo de Cristo e a igreja aqui na América.
the church in America really has gone along with what the world is saying, that we can't confront sin with the Word of God. A igreja, então, na América, tomou um caminho aonde eles acabaram ouvindo a voz do mundo, a opinião do mundo, que agora eles não conseguem confrontar o mundo com a palavra de Deus. It uses words like, the world uses the words like, you can't shame someone, you can't correct someone, you can't... Go ahead. O mundo então usa palavras como você não pode mudar alguém, você não deve mudar alguém, você não tem o direito de corrigir alguém. What we're seeing is the church even buying into the ways of the world and basically saying anybody can do anything and you can't confront. Então a igreja acabou se influenciando com esses pensamentos, e a igreja mesmo diz, eu não posso confrontar aquela pessoa para que ela mude. In other words, when you basically say this is the standard and you're not living up to the standard, really it is, as Marilyn described, the Lion of Judah. Então quando você mas quando você traz a palavra e diz, olha, este é o modelo, esta é a forma em que nós vivemos, aí você está então expressando o leão de Judá, aonde ele coloca limites e ele é o rei. The church looks at the world and basically says they can do it. They're saying, we can do it, so no big deal. Então a igreja lá tem uma posição, bom, o mundo está dizendo isso, eles podem fazer isso, então nós também não vamos confrontá-los. I want to make it clear, it's not everybody that's saying that, but on average, eu não estou dizendo que são todas as igrejas assim na América, mas se vê muito uma média da igreja sendo omissa nesse sentido. There are many mighty, men and women of God that stand up for righteousness, but it seems like that's not the voice of the church at large in America. Então, assim, tem alguns homens e mulheres que resolveram se levantar na América para falar sobre isso. We're seeing a terrible disintegration of our society, and the impact on marriages and families, even Christian marriages and families, is devastating. A gente tem visto então uma grande devastação na igreja, na comunidade e na sociedade americana, principalmente nos casamentos, até mesmo em casamentos cristãos aqui na América. For those who have heard us before, you're going to hear it again. But we should have 1/10 or less of the disintegration of marriages and families in America, and statistically, we actually have more divorces and more split-ups in marriages in those that profess to be Christian. I hope I haven't talked too long. You can ask me questions. A gente vai ter diminuído, deveria ter diminuído para 1/10 o volume de pessoas que estão se divorciando em toda a América, até mesmo em lares cristãos. Mas isso aumentou. Ao invés de diminuirmos, isso tem aumentado na própria igreja e na sociedade. If I go too long, by the way, Okay. put up your hand and stop. Okay. I give you that freedom. Okay. We should just have a fraction of the impact of the world that we have. In other words, the church is bought into the ways of the world. A gente deveria ter uma fração somente do que o mundo está fazendo, mas a igreja é que deveria estar impactando o mundo. A study that was done about 15 years ago by a competent statistician. Tem uma estatística feita há 15 anos atrás.
basically said that there was somewhere around at that time 7% more divorce rate than that of families and marriages in the world. Tinha 7% mais de divórcios do que casamentos. In the, Okay. those that profess themselves as Christian Right. have 7% more. Ok. Nos últimos 15 anos, esse estudo foi feito, teve mais divórcios do que casamentos nesses últimos 15 anos, de pessoas, até mesmo cristãos, né? Like I said, we should probably have 1/10 of the divorce rate. A gente deveria ter 1/10 somente, né? Desse percentual de divórcios. Then we had Christians rise up and said, "Oh, we can't compare ourselves to the world because the world's not marrying much." A gente não pode. Aí os cristãos então dizem: a gente não pode se comparar ao mundo porque o mundo não casa, o mundo não é um costume do mundo hoje em dia se casar. That might be true. Talvez But seja again, verdade. we're following the ways of the world. Mas, de novo, repetindo, a gente acaba seguindo o rumo deste mundo. So what we're doing is looking at the impact of the ways of the world, impacting the church, which impacts the marriages and families of those Christians in the church. Ok, então o que a gente está olhando aqui essa noite é o impacto do mundo nas famílias. Então a igreja precisa estar atenta a esse impacto que o mundo tem causado nas famílias, o pensamento do Mike aqui é que o pensamento, a ideologia, Mike, I will explain your thought, ok? O pensamento desse mundo, ideologias, tudo que a gente está vivendo, toda essa permissibilidade de que tudo é possível, de que a minha voz, o jovem pode ser o que ele quer, viver como ele quiser, escolher, afetando famílias, e a igreja acaba entrando nessa ideologia e quebrando então as barreiras e os limites que Deus, o leão, o rei, instituiu para a sua igreja. He did a He's a good beautiful. preacher. He takes did, the yeah, thought he did a and sum up of gospel. everything. Ok, You can interpret that too. ok, You're a good preacher. ok. O Mike falou que ele é um bom pregador. The madness has to cease. A loucura precisa acabar. What can we do about it? O que a gente pode fazer a respeito disso? We're all feeling in our marriages and our families the impact. Todos estamos sentindo o impacto do nosso casamento. Well, all of you who are here, Todos vocês que estão aqui, stopping the madness. can you repeat, Mike, please? All of you who are here in the audience and listening by internet are doing something about it. Para parar essa loucura, o bom é que todos vocês estão aqui nos ouvindo para parar essa loucura. The ministry of 2=1 is doing something about it. Esse ministério está fazendo algo a respeito disso. We're saying stop the madness, get your marriages together according to the word of God. Então o ministério está dizendo: pare com essa loucura, arrumem seus casamentos e vamos levar para frente a mensagem de Deus. Don't look at the ways of the world. Não olhe esse mundo, as ideologias desse mundo. Don't even look at a softened message that is part of the body of Christ, if that's the case in Brazil. Não olhe, ainda que seja uma sutileza do próprio corpo de Cristo, se isso está acontecendo no Brasil. So we're rising up in America and we're rising up in Brazil and all over the world saying this madness has to stop. Então a gente está se levantando na América, está se levantando no Brasil, está se levantando em outras partes do mundo, dizendo: esta loucura precisa parar. The walls around the city are torn down. Os muros da cidade estão quebrados. And we'll talk more about Nehemiah and the process of rebuilding the wall. A gente vai falar um pouquinho mais de Neemias e o processo de reconstrução desse muro. But it starts with
building strength and walls in the marriage and in our family. Então isso começa em reconstruir os muros e construindo na nossa vida e o nosso casamento. In the book of Nehemiah, it was the king that sent Nehemiah to rebuild the wall. No livro de Neemias, foi o rei que mandou Neemias construir os muros, reconstruir os muros. And it is Jesus, the lion, the king, who is sending us to rebuild the wall. E é Jesus, o leão, o rei, que está nos encaminhando para construir os muros. You know, everyone is talking about the kingdom right now. Todo mundo está falando sobre o reino nesses últimos dias. But many people are talking about the kingdom with a lamb. Mas muitas pessoas falam sobre o reino com o cordeiro. They're still thinking of just the lamb when they think of kingdom. Eles continuam ainda pensando somente nos aspectos do cordeiro quando eles falam sobre o reino. But if we're going to talk about kingdom, we need to talk about king. Mas se nós vamos falar sobre um reino, nós precisamos falar sobre o rei. In the last couple years, we have really been pressing in to know more of what is the kingdom of God. E nos últimos anos nós temos pressionado para entender o que é o reino de Deus. And we're beginning to know the lion in a way we've never known him before. E nós começamos a conhecer o leão de uma maneira que nós não tínhamos conhecido antes. And we're beginning to discover we pray differently now. Nós estamos começando a descobrir coisas diferentes, nós estamos orando de maneira diferente agora. When you know that the king has sent you, Quando você entende que o rei mandou você, when you know that the king is backing you up with all of his army and all of his forces, quando você entende que o rei está atrás de você com toda essa força, com todo esse exército, when you know that the king is the final word in the kingdom, quando você sabe que o rei é a última palavra no reinado, no reino, you walk differently, you think differently. você caminha diferente, você pensa diferente. You don't go into spiritual warfare like, oh, we have to fight and fight and fight. Você não vai numa guerra espiritual pensando, nossa, eu tenho que lutar, lutar, lutar. When we pray now, we go as an emissary of the king. Quando nós oramos agora, nós oramos como embaixador do rei. We say in the kingdom that we live in our king, there is health, there is wholeness. No rei, a gente ora dizendo assim, no reino que a gente vive hoje, do nosso rei, tem saúde, tem esperança. This is the normal life in the kingdom of God. Essa é a vida normal no reino de Deus. We begin to think differently than we used to think. Nós estamos pensando diferente de como nós costumávamos pensar. When we go into situations, we go there as representing our king. Quando nós estamos de frente com alguma situação, a gente vai lá representando o nosso rei. And when you represent the king, you see sin differently. E quando você representa o rei, você vê o pecado diferente. You see that sin as a direct affront to your king. Você vê aquele pecado como uma afronta para o seu rei. And yes, the lamb is compassionate and loving and forgiving, and we want people to know the lamb. E sim, o cordeiro, ele é cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de perdão, e a gente quer que as pessoas conheçam o cordeiro. But when you go in the name of the king, you don't excuse sin because of love. Mas quando você vai no nome do rei, você não perdoa o pecado por causa do amor. You bring truth to people, Você traz a verdade para as pessoas. not in a arrogant way, Não de uma maneira arrogante, just simply because my king has sent me with his word to you. mas de uma maneira assertiva, porque o meu rei tem uma palavra para você. In our neighborhood here, there's been some problems. E aqui na nossa vizinhança a gente teve alguns problemas. And as we were praying about this thing, E como nós estávamos orando sobre isso, we realized that we were sent to this neighborhood as emissaries of the king. e quando a gente estava orando sobre isso, a gente entendeu que aqui na nossa vizinhança nós somos os embaixadores desse rei. There are angels that were sent here with us Tem anjos desse rei cuidando de nós. because the will of God is to be brought to our neighborhood. Porque a vontade de Deus é para ser trazida para essa vizinhança que eu moro. See, the enemy likes to think that the attack is against us personally. O inimigo gosta de pensar que ele pode nos atacar pessoalmente. This is,
your sickness. Essa é a sua doença. This is your child that is in trouble. Essa é a sua filha ou o seu filho que está com problema. This is your marriage that's under attack. É o seu casamento que está sendo atacado. But when you start realizing that we are emissaries of the king, Mas quando você começa a entender que você é embaixador do rei, then we know the enemy is against the king and his kingdom. então você entende que ele não está contra você pessoalmente, mas ele está contra o rei e o seu reino. And it's not personal anymore. E não é mais então pessoal. We are one. Nós somos um. And so any attack against the king or the kingdom, we get involved with, but it's not personal. Então, em todos os ataques contra o rei e o seu reino, nós nos envolvemos, mas não é pessoal conosco. And when you start to see it that way, E quando você começa a ter essa perspectiva, you realize how stupid an enemy is to come against our king. aí você começa a entender como o inimigo é estúpido de vir e lutar contra o nosso rei. He's a defeated enemy. Ele é um inimigo que já perdeu. His kingdom has been brought down. O seu reinado foi destruído. And when we begin to think this way, E quando we começa- act differently. Quando você começa a pensar dessa maneira, você tem uma postura e uma atitude diferente. And so we encourage you tonight, Então eu quero encorajar você nessa noite. get to know the lion. Comece a conhecer um pouquinho melhor o leão. Get to know your king. Conheça o seu rei. Get to know who you are in his kingdom. Aprenda quem você é dentro do reino dele. And begin to walk on this earth like that. E comece a caminhar sobre essa terra como isso, como embaixador desse rei. Amen. Amém. Amém. The theme of the convention, of course, that you're attending now is good. Just a minute, they clapping. Amen. Amen. Amém. The theme of the convention you're attending is O- talking about being one. O tema da convenção esse ano é sobre sermos um. So we speak to you right now, A gente está falando com você agora, a couple, casal, personal, pessoalmente. and that is, what can you do? What is God calling you to do? E ele está perguntando o que eu posso fazer? O que você pode fazer? When the light goes on in your brain and you realize that you are one as a couple, Quando você, então, acende aquela luz no seu cérebro e diz, como casal, opa, nós somos um. the next step is it's you as a couple that are going to be the answer to the problems that come and are in the world and in the church and in many Christian families. Então, quando esse entendimento acontece no casal, então os dois entendem, essa é a nossa batalha. Então começará a vir as respostas para como lutar essa batalha no mundo e na nossa sociedade. When you listen to the word, you need to listen hearing the lion part of the word of God. Quando você lê a palavra, você tem que ver a parte do leão. Quando você lê a palavra e ouve a palavra de Deus, então você precisa ouvir a voz do leão na palavra. And the word of God is not speaking to everybody else, he's speaking to you too. E a palavra de Deus não está falando para todo mundo, está falando para o casal. A palavra de Deus está falando para o casal. And in that, the word of God is challenging you to live it as the lion speaks it. Então, com isso, a palavra de Deus então está nos desafiando a viver como o leão, quando a gente falar a palavra de Deus. Como o leão fala. Viver como o leão fala. The best protection and the best defense against the enemy coming against your marriage is you taking that word of God and applying it here and just saying, it speaks to us. A melhor maneira, então, de quando o ataque do inimigo vir contra nós, é nós entendermos a palavra de Deus e viver como o Rei quer que nós vivamos esta palavra. When we go through the Married for Life course, we're hearing
the lion basically say, do it. Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus no Casados para Sempre, a gente está ouvindo o leão falar como a gente deve fazer. Follow my word. Siga minha palavra. Then when we work it through here, and it's not easy, E então, quando a gente trabalha desta forma, que não é fácil, we start setting ourselves up as being different than the world and often different than the church. então quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a mostrar a diferença, que nós somos diferentes deste mundo e às vezes até da própria igreja. We build ourselves up, we strengthen ourselves, and then we become a bold testimony to the world of us living it differently than the world does. Então a gente se une e nisso então nos tornamos fortes e corajosos para pregar a palavra de Deus para esse mundo. When we are being the iron sharpening iron with the word. Quando a in gente our está sendo, a nossa vida está sendo afiada, como com ferro se afia. It emboldens us, it grows us in strength and in unity as a couple. Isso nos encoraja, nos fortalece e nos une como casal. It gives us protective walls around our marriage and our family. Então isso nos dá muros de proteção sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. We are influenced and impacted by the Word of God, not the ways of the world. Então a gente começa a ser impactados pela palavra de Deus e não pela ideologia do mundo. And when we're strong, we can be a testimony of that strength to everybody we touch. Então, quando a gente está forte, nós seremos testemunho para todos aqueles em quem tocarmos. And the beauty of it is that the lion and the lamb are one. E a beleza de tudo isso é que o cordeiro e o leão são um. So when we take the word of the lion into our marriage and we're obedient to what he says, Então, quando a gente pega a palavra do leão, traz para o nosso casamento e é obediente ao que ele diz, then the love and the compassion and the forgiveness of the lamb flows in our marriage as well. o amor, a compaixão, o perdão do cordeiro flui no casamento também. We're all called to be a testimony of what God's Word says. Nós todos fomos chamados para ser testemunhas do que a palavra de Deus nos diz. In the Married for Life course, you're taught how to work it out here. as No husband. Casados para Sempre, a gente estuda como a gente trabalha esse trabalhar juntos. A real key is, we know in the Word, and this talks about the strength of the enemy, but certainly reflects the strength of unity. A gente fala, então, no mundo, o que é a força do inimigo contra nós mesmos. One can send 1,000 flight, two can send 10,000. There's a tremendous multiplication. Um destrói 1.000 e 2 destrói 10.000. Essa é uma tremenda força. So when you two are one, Então, quando vocês dois são um, you multiply você your multiplica. righteous testimony tenfold, at least. Seu testemunho multiplica 10 vezes. Quando vocês dois se tornam um, o testemunho se multiplica 10 vezes mais. We really believe that God is saying in this time, Nós realmente acreditamos que Deus está falando nesse tempo. that we as a ministry have well established in many, many couples. Que nós, nesse ministério, estamos bem estabelecidos em muitos casais. A solid relationship that then shows the world
how the Word of God can impact me individually and us as a couple, and by extension our families. Então, a gente já no ministério conseguimos entender como que isso impacta não somente nós, mas todos nas nossas voltas e principalmente no nosso casamento. A year ago, we shared at the National Convention. Há um ano atrás nós dividimos na Convenção Nacional. And the theme was the theme that you have at your convention this time. E o tema foi esse tema que nós temos aqui hoje. And the Lord had me share something that was impactful. Então Deus dividiu algo que foi muito impactante. We have put somewhere between 900,000 and 1 million couples through the Married for Life course in Brazil. A gente colocou algo em torno de 900 mil a 1 milhão de casais no curso Casados para Sempre, no Brasil. And the Lord had us share, well, what is the impact of that? Certainly to the couple. Então, qual é o impacto disso para o casal? But the Lord had us do some statistical work. Mas Deus nos fez fazer algum trabalho aqui, um trabalho de estatística. The average married couple in Brazil has 3 or 4 kids. Um casal normal no Brasil tem em torno de 3 a 4 filhos. The average Em média. husband and the average wife, what? No, I just... The average husband and the average wife has 3 brothers and sisters. Então, o marido e a esposa, cada um tem de 2 a 3 irmãos também. They come from parents. Each husband and wife, they have 2 parents. Então, cada marido e mulher tem pai e mãe. Normalmente, né? Tiveram pais e mães ou têm pais e mães. And this was really impactful on the people that heard this. E isso foi muito impactante para essas pessoas que estavam ouvindo essa palavra. And each of the families had 4 children. Cada 4 children. Okay, so I want to add up. 4 children. 4 filhos, 3 brothers and sisters each. 3 irmãos, cada um dos 3 a 4 irmãos, cada um do casal. So that's 10. They have 4 parents. Já são 10. Eles têm 4 entre pais e mães, os dois juntos. And so, just the mathematics. I think I expanded it to somehow come up with 20. But the direct impact of people looking at São o impacto direto in your daily lives is somewhere between 16 and 20 because of brothers and sisters, children. Okay, I will explain your thought to them. Okay, I will explain your thought to them. O que acontece? Cada casal, normalmente no Brasil, a estatística dele era de 3 a 4 filhos. Talvez seja menos hoje, de 2 a 3 filhos. Cada um de nós, marido e mulher, tem pai e mãe e de 2 a 3 irmãos também. Então, ele acredita, aqui o cálculo aproximado, é que um casal forte, com essas características do reino, impacta pelo menos diretamente 20 pessoas. Diretamente. Né? Um casal que dá o testemunho de vida, de mudança, são 20 pessoas por casal. Ok, Mike. It is your parents, your children, your brothers and sisters that know what's happening to you. Então You're in a relationship with them much more than many other people. Então são os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs que vão ver, estão vendo o impacto de Deus nas nossas vidas. So, let's do the mathematics. Então vamos fazer a matemática agora. A couple goes to a group.
Um casal vai para o grupo. And we've had, over the years, almost 1 million couples go to group. Então, sobre esses 15 anos, a gente teve mais ou menos 1 milhão de casais que tiveram encontro aqui com Deus nesse grupo. So 1 million couples is 2 million people. 1 milhão de casais são 2 milhões de pessoas. But compared to the population of Brazil, 2 million people out of over 200 million, that's 1%. Então, assim, comparado com a população do Brasil, 2 milhões de pessoas, num país onde nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas, é 1%. But because of the fact that your parents, your children, your brothers and sisters know what's going on in your life and why. Então, assim, mas porque quando os teus pais, teus filhos, irmãos e irmãs sabem, viram o impacto de Deus na vida de vocês, just those that are our close relatives multiply that by 8 to 10 times. Então, tendo seus outros parentes que também acabam conhecendo a Deus através da vida de vocês, multiplica isso por 8 ou 10 vezes. And so even though the ministry has only touched 2 million people, ainda sabendo que o ministério tocou somente 2 milhões de pessoas, directly in a group, diretamente lá no seu grupo, by not even active testimony, pelo witness, there are 10 times that, or 20 million people that are greatly impacted by seeing what the Word of God has done. Então, esses 2 milhões de pessoas nesses anos que foram impactados pelo ministério, que conheceram e se entregaram diretamente pelos seus testemunhos, mais ou menos teremos aí 20 milhões de pessoas atingidas pelo ministério, impactadas, That's né? almost 10% of Brazil. Isso é mais ou menos 10% do Brasil que foi impactado. Verdade? Amém. That's significant. Isso é muito Congratulations. significante. You're impacting your nation. Parabéns, vocês estão impactando a sua nação. 20% da nação, quase 20 milhões de pessoas foram atingidas por esse ministério. That does not count even the people that you witness to at work, or witness to at church, or witness to, in friends and other social circles. Então isso só diretamente, mas sem contar aqueles que vocês impactaram na igreja, aqueles que vocês impactaram no trabalho, aqueles que vocês impactaram nos seus grupos sociais, ou conhecidos ou vizinhos. By you doing what you're called to do, and that's bringing strength and stability and protection in your home. Isso somente por você estar fazendo, trazendo segurança, proteção e estabilidade do reino de Deus no seu casamento. By your passive witness and your active witness, you are significantly impacting Brazil. Pelo seu ato de testemunha, pelo seu próprio testemunho, você está impactando vidas. By building up the protective walls around a marriage and family, através de estar construindo então esse muro através da sua família. I hope you can see that you're going to be building up the walls against the enemy around the church in Brazil. Eu espero mesmo que vocês estejam construindo esses muros então na sua igreja aqui no Brasil. And what's going to happen is the world is going to say, see how they love one another. See the power. Então o mundo vai estar dizendo, olhem como eles se amam um ao outro. Olha como eles
conhecem este poder. Congratulations to all of you who have gone through groups. Congratulations for those who are burdened to witness actively by teaching groups. Parabéns a vocês que entraram nos grupos. Parabéns a vocês que têm o chamado no coração de fazer e ensinar nos grupos. Congratulations. Parabéns. Obrigado. Parabéns, nós honramos a Deus por isso. Amen. So tonight we want to encourage you. Então, hoje à noite, nós queremos encorajar vocês. The wall is the will of God. O muro é a vontade de Deus. And our King is sending us to bring that will back into the earth. E o nosso rei está nos mandando trazer essa vontade de volta à terra. I'd like to look at Nehemiah 4, Eu chapter gos- 4, Eu gostaria de olhar Neemias 4, verses 13 and 14. versículo 13 e 14. This is when Nehemiah begins, they're halfway through building the wall. Isso é quando Neemias está na metade do caminho de reconstruir os muros. And the enemy looks and says, they're going to do this. We You- got to stop them. E o inimigo olha e pensa, eles vão fazer isso, nós precisamos pará-los. And that's where you are in Brazil. The enemy has seen what you have done with marriage and family. E esse é o lugar que eu acredito que vocês estão no Brasil. O inimigo viu a reconstrução que vocês estão trabalhando. And he sees that you're going to do it. E ele entendeu que vocês vão fazer isso. You're going to rebuild that wall for the king. in Que vocês vão Brazil. terminar essa construção de reerguer os muros. And so the enemy really began to attack them to try to stop it. Então o inimigo realmente começou a atacá-los porque ele entendeu que eles tinham condições de terminar aquela obra. And in verse 13 and 14, Nehemiah says, E no verso 13 e 14, Neemias diz: So I stationed armed men behind the wall in the lowest places. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. The lowest places is where the wall is broken down the most. Os lugares baixos é onde o muro está mais quebrado. And that is marriage and family and society. E eu acredito que isso é casamento, sociedade, família. And so Nehemiah placed people by family in those lowest places. Então Neemias colocou as pessoas por famílias naquelas partes mais baixas dos muros. He said, I stationed the people in families with swords and spears and bows. Ele diz: E pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. He has given us his weapons for this fight, for the family, for marriage. Ele nos equipou para essa guerra com todo o equipamento que a gente precisa, com os arcos, com as flechas, para fazer essa reconstrução. But Nehemiah saw that the people were afraid. Mas Neemias percebeu que o povo estava com medo. And so he said to the nobles and the officials and the rest of the people, Então ele disse para os nobres, para os magistrados e para o resto do povo. do not be afraid of them. Ele disse: Não tenha medo deles. And we say that tonight to you. E eu quero dizer isso para vocês todos hoje à noite. We say it tonight to ourselves. Eu quero dizer isso para nós mesmos hoje à noite. We need not fear the enemy, Nós não podemos ter medo do inimigo. but we need to fight, as Nehemiah says. Mas nós precisamos lutar, como Neemias disse. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Como ele disse, lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas. This is our King who is sending us to do this. Aqui nós temos o nosso rei nos encaminhando, nos mandando para fazer esse trabalho. He has sent forces with us to accomplish it. E ele tem mandado forças com a gente para a gente conquistar e terminar essa reconstrução. And I believe tonight he is saying that to us. Do not be afraid. E eu acredito que hoje o rei está nos dizendo isso essa noite. Não tenha medo. Don't be afraid to stand up and speak the truth. Não tenha medo de se levantar e falar a verdade. Don't be afraid to confront sin. Não tenha medo de confrontar o pecado.
Don't be afraid to tell a brother or sister that they're about to sin when they are in the body of Christ. Não tenha medo de falar para um irmão ou uma irmã quando eles estão à beira de um pecado e de adverti-los. When marriages get in trouble, so many people say, well, I know what's wrong with him, or this is what's wrong with her. Quando nós temos problema no casamento, algumas pessoas dizem, eu sei qual é o problema dele, ou esse é o problema dela. But what we need to do is not be afraid to say, no, this is the devil, and we don't want this marriage to fall apart. Mas o que a gente tem que fazer é não ter medo e olhar e dizer, não, esse é o diabo tentando acabar com esse casamento e nós não podemos deixar isso acontecer. So we encourage you tonight, rebuild that wall. Então eu quero encorajar vocês hoje à noite, reconstrua esse muro. Every time you see the area where it's broken down the most, Toda vez que você vê uma parte do muro que é a parte mais quebrada, mais destruída, that's where the family needs to become strong and rebuild it. e esse é o lugar que você tem que colocar uma família que seja forte para reconstruir essa parte do muro. Because it's only the will of God coming strongly into the earth that's going to change society. Mas porque somente a vontade, a boa vontade de Deus que pode entrar na sociedade e reconstruir isso. Yes, they need to know that God loves them Realmente eles precisam saber que Deus ama eles. and that he forgives sin. E que Deus é um Deus que perdoa o pecado. But they also need to know the truth of his will. Mas eles também precisam saber a verdade da vontade de Deus. I was a little confusing on my mathematics. Eu estava um pouquinho confuso na minha matemática. Four parents? 4 Pais, pais, Four parents. Quatro. pais e mães. 4 pais e mães. 4 children, 4 filhos, 3 brothers and sisters, and their spouses, which is 6 more. That adds up to 20. para dar os 20, então, 3 irmãos e irmãs, mais seus respectivos esposos e esposas. Então, aonde a gente chega aos 20. Those are the people who look most closely at the fruit of what's going on. Essas pessoas são aqueles que estão mais próximos de verem o fruto daquilo que está acontecendo no seu casamento. That's why in Nehemiah sent families, Esse take parts of the wall. Esse foi o porquê que Neemias mandou famílias para reconstruir certas partes do muro. What you're doing is living the word, having iron sharpening iron, the word here. O que vocês estão fazendo é vivendo a palavra de Deus, afiando faca com faca, So you can go and rebuild that part of the wall that the Spirit of God is telling you to do so. And you have the strength and the wisdom to do it. Então você com isso está indo para aquela parte específica do muro aonde Deus está te mandando para construir e você tem a força e a autoridade para fazer isso. Again, we are proud of what Brazil has done, both in the growth and in the impact in so many marriages that impact so many other people. Então a gente está muito feliz, muito orgulhoso de ver o que o Brasil está fazendo, tanto no seu próprio casamento e o impacto que isso está causando na sociedade brasileira. Brazil is a Christian nation O Brasil é uma nação cristã. that is going to be a bright light to the world. O Brasil So what you're doing in your home is okay. O Brasil é uma nação cristã que vai ser como uma luz muito forte para outras nações nos verem. So what you're doing in your home is impacting your family, which is impacting your extended family, which is impacting the church, which will impact Brazil. And then Brazil is that bright shining light to the world. And you will
impact the world. Então, o que você está fazendo é impactando a sua vida, impactando a sua família direta, todos aqueles que estão conectados a vocês, que vão brilhar na sociedade e, justamente com isso, fazer o Brasil ser uma luz muito brilhante para esse mundo. Amém. We would love to pray with you. They clap in your mic. Let's all stand up so we can pray. Vamos nos levantar, então, e vamos orar? We'll even stand up. Maybe. Eles vão se levantar também. Okay. Heavenly Father, Pai Celeste, we just thank you for this gathering of wonderful people nós te agradecemos pela união desse povo maravilhoso, that have chosen individually to lay down their lives so that they could give their lives to each other as husbands and wives. que escolheram individualmente abrir mão de suas vidas sozinhas e unir-se aos seus maridos e esposas. They're willing to lay down their lives so that the word could be shown to the world that it works. It provides both protection and limits. Então, Senhor, que eles foram capazes de liberarem as suas vidas para, em acordo, estarem prontos para mostrar ao mundo que isto realmente funciona e que também há limites. And Jesus, tonight we honor you. E Jesus, hoje nós queremos honrar você. You are our lamb. Você é o Cordeiro. You gave your very life for us. Você deu a sua própria vida por nós. You have forgiven us and given us new life. Você nos perdoou e nos deu vida nova. We love the lamb and we honor the lamb Nós tonight. amamos o Cordeiro e nós honramos o Cordeiro hoje. And we honor you as the lion. E nós honramos você como leão. And we declare our allegiance to you as our king. E nós declaramos a nossa fidelidade a você como nosso rei. And we will go where you send us. E nós vamos aonde você nos mandar. And we will say what you say. E nós vamos dizer o que você nos falar para dizer. And we will do what you decree. E nós vamos fazer o que você nos falar para fazer. And we will see the wall of your will rebuilt in this earth. E nós vamos ver o muro que é a vontade de Deus reconstruída nessa terra. We give you all the glory and all the praise tonight. Nós te damos toda a glória e todo o louvor essa noite. We are honored that you chose us. E nós estamos muito honrados que você nos escolheu. We are all part of the army of God. Nós todos somos partes do exército de Deus. To take back the earth for the kingdom of God. Para pegar de volta este mundo para o reino de Deus. We are glad to be on the same team and in the same army with you. Estamos felizes de estar no mesmo time e no mesmo exército que vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. É. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Obrigado, Thank you. muito obrigado.